Boa noite, pessoal. Estou muito feliz com todo mundo aqui me prestigiando, me dando a chance de ensinar, de falar um pouquinho para vocês sobre o que eu mais gosto de fazer no meu dia a dia e sobre o que eu mais gosto de ensinar, que são as restaurações de resina composta. Eu preparei essa aula com muito cuidado, com muito carinho, para falar sobre resina composta. Se vocês estão aqui com um propósito. Gente, cor é sempre um calo no sapato de todo mundo. Por isso, deixa eu arrumar minha colinha aqui. Por isso que nessa aula, que eu preparei com bastante cuidado, eu resolvi falar sobre cor da resina composta. Para as pessoas que são de longe aqui, eu vou me apresentar um pouquinho mais, tá? Mas eu sou professora de dentística, resina é o meu dia a dia no consultório. E eu trabalho também com prótese, por exemplo, mas o que eu mais gosto de fazer e sobre o que eu mais gosto de ensinar é sobre restaurações de resina composta. Então, eu recebo dúvidas dos meus alunos e do pessoal que me acompanha lá no Insta diariamente sobre esse material, porque eu posto bastante os casos que eu faço e sempre vem a dúvida. E muito da dúvida, ou grande parte dessa dúvida, é em relação à cor. Tá todo mundo aqui compartilhando que a cor é um problema. O uso adequado da quantidade de resina opaca com resina translúcida, espessura adequada, e é realmente nisso que eu quero focar com vocês. Porque se a gente não consegue selecionar a cor adequadamente e usar essa resina, essas cores na espessura adequada, a gente erra a cor da nossa restauração. E, gente, cor é uma coisa que qualquer paciente nota, porque ele está focado em melhorar aquilo no sorriso dele, melhorar a cor da restauração. Então, se a gente erra a cor da nossa restauração, o paciente vai perceber. E isso significa que nós vamos ter que sentar e refazer esse trabalho. Se a gente tem que refazer um trabalho, a gente está deixando de fazer um trabalho novo, a gente está deixando de atender um paciente novo. Sem contar que a gente já vai com a confiança abalada, com a situação meio desajeitada com o paciente que está sentando ali de novo para refazer o mesmo dente. E, gente, agora papo bem reto, tá? Falando português claro. Quando isso acontece, a gente acaba, além de perder tempo, perdendo dinheiro. Então, é uma situação muito comum essas situações de retrabalho que abalam muito a nossa confiança, tanto em relação ao paciente com a gente, quanto a nossa em nós mesmos, no nosso dia a dia, no nosso consultório. Eu já errei muito, tá? Eu tenho que falar porque é normal, todo mundo erra, mas eu tenho errado muito menos, porque depois que eu passei a entender e a dominar os conceitos, me planejar adequadamente, ter um protocolo na hora de realizar a minha restauração, eu passei a errar muito menos, até mesmo naqueles casos mais difíceis, como por exemplo, quando a gente tem um único dente escuro, tá? Mas enfim, isso acontece, porque cor é muito difícil. Mas a gente tem que se aprimorar e fugir dessa situação. Gente, se você se identificou com essa situação de confusão na hora de selecionar a cor, na hora de aplicar essas camadas de cores e na hora de errar e ter que sentar e refazer um trabalho, nessa aula que eu preparei, eu vou te ajudar a não errar mais. Eu quero mostrar para vocês, e vocês vão ver isso por um caso clínico, que com conhecimento, com protocolo, com uma sequência de ação definida, nós vamos chegar a um resultado final adequado. E se você faz isso, você também pode reproduzir casos clínicos com tanta excelência, casos tão lindos como os que a gente vê todos os dias nas redes sociais. Por que eu insisto em resina composta? Porque a resina é o nosso material mais versátil dentro da clínica, é o material mais acessível que a gente tem. Com resina, nós trabalhamos nos dentes posteriores, nos dentes anteriores, trabalhamos com a técnica direta ou indireta, depende de você como que você vai trabalhar e lidar com esse material. Pensando nisso, você vê que a resina, ela te dá um leque de possibilidades no seu dia a dia. E, gente, hoje os tratamentos estéticos estão sendo cada vez mais procurados
principalmente por pacientes jovens. E se a gente comparar resina com cerâmica, eu faço uma lista de vantagens para você. A resina é conservadora, você resolve aquele tratamento em sessão única, sem necessidade de moldagem, de provisionalização, de terceirizar o trabalho para um protético. E isso tudo reduz muito o seu custo e te dá muita realização pessoal, de você realizar um trabalho que você fez do início ao fim e que tem um resultado muito bacana, um resultado muito estético, muito legal para o seu paciente. Hoje, o meu objetivo com você é te mostrar o passo a passo de uma técnica de restauração de facetas e eu vou focar muito nos detalhes da seleção de cor, para você amanhã no seu consultório já aplicar esses conceitos com o seu paciente e realizar trabalhos cada vez mais excelentes. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre erros e acertos de resina composta. O caso clínico que eu vou mostrar é um caso de retrabalho. É um caso que eu estou refazendo 2 facetas de resina em incisivos laterais conoides pela 3ª vez. E a paciente ela vem para mim porque ela está muito insatisfeita com as facetas dela devido à cor. É o que eu falei para vocês. Cor é o que todo mundo repara, é o que todo mundo percebe. Com esse caso, eu quero mostrar para vocês tudo. Como que seleciona a cor, como que você determina a posição de cada incremento de cada cor e a espessura. Eu quero que vocês vejam todos os detalhes, desde o isolamento absoluto, a aplicação do ácido adesivo, colocação dos incrementos, definição de forma, de anatomia, que foi aqui uma queixa de várias pessoas aqui no chat que eu tô vendo. E vocês também vão ver o que a Giovana acabou de escrever aqui para mim, toda a sequência de acabamento e polimento. Enfim, eu vou dar uma aula muito completa para vocês. Olha só, esse material, essa aula completa, ele poderia ser um curso. E olha, eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Tá todo mundo aqui ansioso para ver, porque é muito legal quando a gente vê a execução de um caso clínico praticamente em tempo real. E, gente, quem já é formado, e até mesmo os acadêmicos, com certeza já gastou com curso, já viajou para congressos, e eu falo isso por experiência própria. Eu tenho certeza que você não viu uma aula tão completa, com todos esses detalhes que eu coloquei aqui, abordando todos esses detalhes, como a aula que eu preparei para vocês hoje. Eu falo isso porque, gente, eu me preparei muito para esse momento aqui com vocês. E é por isso que eu tô tão feliz assim. Olha, gente, eu fiz muitos cursos. Ao longo dos meus anos de formada, eu sempre aproveitei, tentei viajar e aproveitar tudo que eu pudesse. E sempre eu ia, investia e voltava, tentava aplicar aquilo no meu consultório e ficava com a sensação de que estava faltando alguma coisa. E foi isso que me fez estudar mais, cada vez mais me aprimorar nesse sentido, para falar com vocês com tanta propriedade, como eu estou fazendo agora, sobre restaurações de resina composta, que é um tema que eu amo fazer e eu amo ensinar. De novo, eu vou recapitular. Nós vamos falar de cor, de técnica, de estratificação, de forma, de anatomia, de acabamento e polimento. E eu garanto que eu vou me esforçar 100%, olha, 100% para dar a melhor aula de todas para vocês aqui hoje. E, gente, antes da gente começar, eu quero pedir permissão para vocês. Se vocês me permitirem, apenas para quem quiser continuar e se aprofundar mais sobre esse assunto, no final dessa aula eu vou dar um benefício especial para quem quiser fazer parte da primeira turma do meu curso online. Ninguém aqui é obrigado a se inscrever, porque o meu foco é que nessa aula vocês já aprendam, vocês já entendam muitas coisas e esclareçam muitas dúvidas do dia a dia de vocês. Mas, ó, como eu dou muito valor ao tempo de vocês, vamos direto ao assunto. Porque, gente, de verdade, eu quero que vocês aproveitem muito a aula de hoje. Olha só, essa aula que eu preparei para vocês hoje, ela é um caso clínico, do início ao fim. Eu tenho permissão da paciente para reproduzir esse caso clínico para vocês. Por questões de logística e de horário, eu não vou executá-lo ao vivo,
mas a aula foi gravada enquanto eu executava o caso clínico, ou seja, eu fui fazendo e falando com vocês. E nessa fala eu fui dando todos os detalhes das questões, das dúvidas que eu imaginava que poderiam surgir naquele momento. Vocês sabem que a gente se prepara, a gente se planeja, mas é a hora que a gente põe a mão na massa que as dúvidas surgem. Por isso que eu planejei junto com a minha equipe de mostrar essa aula para vocês de verdade, num caso clínico, num sorriso, e não num dente artificial, num manequim, tá? Então, olha só, eu vou rodar a aula aqui para vocês, por favor, aproveitem, vejam cada detalhe e eu sigo aqui no chat disponível para tirar as dúvidas de vocês a qualquer momento. Vai ter algumas interrupções durante a aula, então se preparem porque a gente ainda tem muito para ver nessa noite. Olha só, pessoal, como a gente estava comentando, esse caso ele ilustra bem as situações que interferem muito no resultado final das nossas restaurações estéticas de resina composta. Esse aqui é um caso em que a anatomia foi refeita no incisivo lateral, que tinha um tamanho um pouquinho menor, e ele foi transformado com resina composta. Como vocês podem ver, a cor ela não chegou na cor natural dos dentes dessa paciente, que é uma cor bem clara. E cor é um fator muito valorizado pelos nossos pacientes. Se nós errarmos a cor, o paciente vai perceber e ele vai ficar insatisfeito, como aconteceu com a minha paciente aqui. Quando a gente pega um caso como esse, o nosso maior desafio é acertar a cor. É sempre muito difícil corrigir uma situação que um colega fez e volta para nós porque o paciente não ficou satisfeito. E como vocês podem ver, a cor está aquém dos dentes dela. A minha paciente, ela apresenta um dente natural extremamente luminoso, branco, com alto valor, e a resina dos laterais, ela não está reproduzindo isso. Como eu sempre falo, é importante a gente observar o que o dente da paciente nos mostra. Essa paciente, ela tem na incisal o tom azulado, caracterizando aquele efeito de opalescência. O dente brilha e nós temos que reproduzir isso com as nossas resinas compostas. Então, mais uma vez eu vou repetir, é hora de investir tempo no estudo e na seleção da cor desse caso. Nós vamos então fazer a seleção de cor. É sempre importante fazer essa seleção sobre o dente úmido. Então nós usamos o afastador, mas sempre estejam com uma gaze umedecida para não deixar esses dentes desidratarem, porque o dente desidratado ele fica mais branco que o natural. A seleção de cor, o ideal é que seja feita com a sua própria resina. Então nós vamos interpor pequenos incrementos de resina sobre o dente da paciente. A resina de dentina que você acha que vai dar certo para o caso, você posiciona no terço cervical. As cores de esmalte de corpo, nós vamos posicionar no terço médio desse dente. No terço incisal, nós vamos posicionar as cores de esmalte de valor e de esmalte de efeito. Nesse momento, você posiciona os diferentes incrementos de resina, anota para não se perder depois e polimeriza rapidamente. Não precisa se preocupar com a polimerização completa da resina. Para você avaliar as cores que você colocou, é importante você fazer isso com o substrato umedecido. Então, nesse momento, nós umedecemos o substrato, tiramos o afastador e nós pedimos para o paciente ficar um tempinho de boca fechada para a gente recuperar aquela leve desidratação que ocorreu nesse tempo em que nós estávamos posicionando os incrementos de resina composta. Então, olha só, vamos fazer a observação sobre os dentes e os meus incrementos de resina hidratados. No meu mapa cromático, e é importante que você anote isso, nós temos a cor de dentina clareado, que é a BLL da Empres, a cor de dentina B1. No terço médio eu tenho as cores de esmalte de corpo, sendo esse aqui o BL2 da Omega e o B1 também da Omega. No terço incisal eu coloquei a cor WE da Palfic e a cor CE da Palfic. E aqui é a minha resina de efeito opalescente. Por essa análise,
eu julgo que nós vamos utilizar a cor de dentina B1, a cor de esmalte de corpo BL2, o esmalte de valor, os dois ficaram bem adequados, mas eu gosto bastante do WE, e a cor de efeito IRB da Vitalescence. Uma dica é que você tem que enxergar qual é o final de cor que você deseja chegar. Nesse caso, a cor do paciente é dente clareado, então eu almejo a cor BL2 da Omega, ele é o meu parâmetro. E sempre, para nós caracterizarmos um dente natural, a dentina ela tem um tom mais saturado. Nesse caso, como vocês viram, deu certo. Eu vou utilizar uma dentina num tom a mais, num tom de maior croma, que no caso vai ser da cor B1, que é também uma das dentinas mais claras que nós temos. Pessoal, fazer esse mapa cromático é muito simples e você pode encarar como perda de tempo, mas na verdade é investir tempo para que você não tenha um resultado final aquém daquele que seu paciente espera. Então, nesse momento que você decide aplicar o seu conhecimento, que você investe tempo avaliando as características da paciente, avaliando qual material você vai utilizar para chegar num resultado adequado, você está decidindo qual tipo de dentista que você vai ser. Você quer ser aquele que perde a paciente por errar num procedimento básico, que é não acertar a cor da resina composta, ou você quer ser aquele dentista que investe nesses procedimentos simples, fazendo de maneira eficaz, efetiva, transformando o sorriso e, consequentemente, a vida do seu paciente. Olha só, pessoal, que legal! A paciente acabou de reforçar aqui para mim, de me contar, que nas duas intervenções que ela passou para esse mesmo procedimento, que eram as facetas nos laterais, não teve esse cuidado na seleção de cor, que no final é o que está incomodando ela agora, a cor destoante dos demais dentes. Então, você tem que entender que um procedimento muito simples de você executar, só acrescentar resina composta para melhorar o formato do dente, pode ser um divisor de águas, um diferencial no seu dia a dia clínico. Depois que nós fizemos a seleção de cor, facilmente a gente remove esses incrementos de resina. Então, com a própria espátula a gente tira eles, porque nós não utilizamos ácido ou adesivo, então eles não estão aderidos à superfície dental. No nosso trabalho com resina composta, é imprescindível o isolamento adequado. Da maneira que você trabalhar melhor, garantindo que não seja contaminado a resina composta ou substrato, você vai estar levando a melhor resina, as melhores propriedades dos materiais para o tratamento do seu paciente. No entanto, eu recomendo que vocês façam o isolamento absoluto. O isolamento com o dique de borracha, individualizando os dentes ou modificar. Nesse caso, eu vou trabalhar com esse dique bem grosso, para ter um afastamento bem legal dessa gengiva, mas você pode trabalhar com o dique da sua preferência, isso não faz diferença. Nós temos no mercado diferentes opções de materiais com diferentes preços. Aquele que você melhor se adaptar é o que você deve utilizar no seu dia a dia clínico.
isolamento, ele deixa o dente totalmente livre para que eu enxergue todos os detalhes. E isso para mim é muito importante porque eu quero fazer um procedimento conservador para minha paciente. Eu quero remover apenas a resina composta. E o isolamento, deixando o dente sem hidratação, sem contato com a saliva, vai fazer com que eu possa trabalhar me atendo o máximo possível na resina. E outra dica para vocês são as amarrilhas de fio dental. Eu gosto de individualizar cada dente e apenas nos laterais, que é onde eu vou trabalhar, eu não cortei as amarrilhas para eu ter esse movimento de retração do lençol, caso eu precise. Agora, com o campo limpo, seco, iluminado, nós vamos tirar a resina composta. E olha essa dica, com as costas da sonda, você passa sobre o dente e a resina, tudo onde tiver resina, vai riscar. Isso te direciona a fazer a remoção apenas dessa resina. Aqui nos laterais, onde a resina, apesar de estar com a cor inadequada, está bem polida, a sonda não chega a pretejar, mas ela marca, ela risca. Então essa é uma dica bem importante para você ir repetindo durante o procedimento e ir cuidando para se ater à remoção apenas da resina composta. Eu montei esse kit de pontas diamantadas e ele é a solução para todos os casos de resina composta do meu dia a dia. Agora, para remover essa resina, eu vou trabalhar com uma ponta troncocônica do tipo F, para eu removê-la com todo o cuidado possível. Eu gosto da ponta 2135. Olha só, gente, essa hora a gente tem que tomar todos os cuidados, por isso que eu vou fazendo, parando, secando, riscando com a sonda, para avaliar onde tem resina. Pensando que essa paciente já passou por 2 intervenções nesse dente, não quero ser eu a pessoa que desgasta dente aqui sem necessidade. Eu sei que no dia a dia é corrido. Também já estive na situação em que eu tinha que atender um paciente por hora, um paciente a cada meia hora, mas é importante nós termos essa consciência em casos que demandem tanto cuidado como esse, nós nos organizarmos, nos planejarmos para poder oferecer o melhor para o nosso paciente. Sempre nós temos que tomar cuidado em não lesionar o dente vizinho. Então é importante nós trabalharmos com a matriz de aço. A matriz de aço interposta dessa maneira, ela vai proteger o incisivo central, evitar que eu encoste no incisivo central no momento de remover a resina aqui na interproximal do 22. Olha só, como eu estou tomando muito cuidado na remoção dessa resina composta, agora que eu acho que falta muito pouco, eu evito trabalhar com a ponta e vou trabalhar com o disco de lixa, o disco Soflex, o mais granuloso. Nessa fase, pessoal, vocês podem tirar aquela resina dos centrais com esse disco, ele é o mais indicado. E é importante você estar com a sua auxiliar, sempre jogando um arzinho para evitar o aquecimento do dente. Olha só, pessoal, terminamos de remover a resina. Nesse momento eu gosto de voltar com a lixinha de aço, porque às vezes fica alguma coisa aqui
entre um dente e outro, ela tira. E aqui nós temos a forma original do dente. Um dente bem claro, como os centrais, como a gente comentou no início, mas incisivos laterais conoides. Uma situação muito comum, muito incidente entre os nossos pacientes. E como vocês vão ver agora na estratificação, é uma coisa muito simples da gente resolver. Se ela chega para mim assim, eu nem ia precisar desse trabalho com ponta diamantada ou disco de lixa. Meu trabalho ia ser adicionar resina. Então aqui eu friso com vocês como o diferencial do nosso trabalho é conhecer o material, conhecer as cores para não errar. Pessoal, nesse momento vocês estão vendo a formação original dos dentes da minha paciente. Um microdente, um incisivo lateral tendendo para a forma conoide, uma situação clínica que é muito comum na população. Esse caso ele pode ser resolvido de duas formas. Você pode indicar uma lente de contato cerâmica, que é muito comum, mas a minha forma preferida é a resina composta. E eu falo que é preferida e eu te dou benefícios e vantagens para isso. Você realiza, você faz em uma sessão clínica, o paciente entra e sai pronto, sem a necessidade de esperar a cerâmica ficar pronta ou de ter uma restauração provisória. E a outra coisa que eu acho muito legal é você olhar para um sorriso e você falar que você mesmo recuperou a estética daquele sorriso. Com a sua técnica, com o seu conhecimento, você, com resina composta, devolveu forma, anatomia e cor para esse sorriso, como nesse caso. Então é muito satisfatório quando a gente faz um procedimento do início ao fim. E o único material que nos permite isso na odontologia é a resina composta. Depende só de você o resultado desse tratamento. E eu mostro que com conhecimento e com técnica você também vai conseguir o resultado que vocês vão ver no final dessa aula hoje. Olha, pessoal, eu tô adorando que vocês estão aqui ligados, vendo tudo e comentando aqui no chat. Nossa, eu fico... Meu Deus, tô muito feliz. E calma que não acabou, tá? Tem mais. A gente parou no meio. E já que vocês estão aí, eu quero pedir para vocês tirarem a foto, um print e postar lá no Stories do Instagram para eu ver vocês depois, para a gente se conhecer, para a gente interagir mesmo após essa aula. E vocês viram que até esse momento da aula, o que eu fiz foi selecionar a cor, né? Eu sempre falo que a gente tem que investir tempo para selecionar a cor, para analisar o que o paciente apresenta, para então a gente estudar e ver como a gente vai reproduzir. E depois disso, o meu tempo foi gasto removendo a resina anterior, removendo o trabalho antigo que essa paciente se submeteu antes de mim. E reparem que, com muito cuidado, eu consegui chegar na condição inicial da paciente, naquele esmalte bonito que várias pessoas comentaram aqui, que, nossa, que dentes lindos que ela tinha. E, gente, incisivo lateral conoide é uma situação muito comum na clínica, no nosso dia a dia. Se a gente pegar a literatura, a incidência disso é de até 10% da população, principalmente meninas. E se a gente pega esse paciente, ele vem muito jovem na nossa mão, porque é uma situação que incomoda, atrapalha a percepção de beleza daquele sorriso. E aí o pessoal está me perguntando aqui, né, qual a diferença da cerâmica, na durabilidade. Gente, se a gente for para a literatura, a gente tem acompanhamentos longos de facetas de resina e de cerâmica. O que tem já publicado, quando eu digo publicado, é estudo clínico, que avaliou um grupo de pacientes que realizou facetas de resina. Tem 10 anos de acompanhamento. Então, tem durabilidade, o material ele nos apresenta sim condições para oferecer um tratamento que tenha longevidade. O que acontece é que muita coisa depende da gente. Nós temos que manusear esse material de maneira adequada. Muita gente comentou aqui do isolamento. Nesse sentido, o isolamento é extremamente importante, porque essa resina, para ter uma retenção adequada à estrutura dental, ela não pode contaminar de maneira nenhuma.
E ainda, resina contaminada, ela mancha mais fácil, então exige esse cuidado, tá? Mas ela tem durabilidade. Se corretamente indicada e se corretamente executada, ela tem durabilidade. E pensando que para um caso como esse é só eu trabalhar acrescentando resina, sem desgastar, essa é de longe a opção mais conservadora para o meu paciente. Então, na minha concepção, é sempre a primeira opção de tratamento que eu ofereço para os meus pacientes. E então, vocês viram, né? Uma situação de retrabalho. Se a paciente chega para mim na primeira intervenção, eu não ia ter tido esse estresse de ficar removendo resina, parando, secando. Para mim é estressante, porque eu quero ser cuidadosa. Eu não quero lesar mais essa paciente. Mas se ela chega na primeira intervenção, era só a gente restaurar, tá? Agora, eu vou rodar a segunda parte da aula. Nessa parte, eu demonstro o passo a passo da estratificação com a sequência das cores que nós selecionamos lá no início. Gente, prestem bem atenção. Vejam os macetes de colocação do incremento, de esculpibilidade dessas resinas utilizando espátula e utilizando pincel. Eu vi que alguém comentou aqui que onde eu trabalho não tem tantas cores de resina. Eu quero te ensinar a aproveitar o que você tem, a otimizar as cores que você tem e assim entregar o melhor material possível. E outra, gente, a gente sabe que a resina a gente tem disponível em diferentes preços. E investindo um pouquinho, talvez você pode complementar com detalhe essas resinas que você já tem e melhorar o resultado estético das suas restaurações. Nessa segunda parte, então, nós vamos para a estratificação. Vocês vão ver também a confecção da guia de silicone. Eu sempre trabalho, quando eu posso, quando eu consigo, fazendo essa guia. E nesse caso, vocês vão ver a guia sendo obtida a partir do modelo encerado. Gente, eu já falei lá no Instagram que se eu puder dar a melhor dica de todas para vocês é moldem os seus pacientes, estudem o seu paciente. A gente chega muito mais preparado para ele. E vocês vão ver o modelo e a obtenção da guia nesse momento. Continuem aí, vão mandando as dúvidas, eu estou aqui à disposição de vocês. Fiquem ligados e prestem bastante atenção nesses detalhes da estratificação e já já a gente volta. Prova essa guia, é super importante você ter o seu ponto de referência. Aqui no caso, meu ponto de referência são os centrais. A minha guia tem que estar perfeitamente adaptada nos centrais. E aí então você vê o espaço nos laterais onde você vai fazer o acréscimo com resina composta. Esse acréscimo que eu estou sinalizando aqui para vocês representa para nós que nós vamos ter que fazer reconstrução da face palatina desse dente. Eu não falei sobre a resina da concha palatina ou face palatina. Eu vou usar a resina, nesse caso, para mim, que é a resina padrão para essa face da restauração, que é a resina de esmalte acromático da Forma, que chama WE. É uma resina que tem resistência para ficar nessa região e para trabalhar nas guias de protrusiva e lateralidade, e ela tem uma cor leitosa, semitranslúcida,
com ela você consegue ainda trabalhar e já começar a dar, para esse caso, o efeito de halo incisal. Agora nós vamos começar os procedimentos restauradores, que começa com condicionamento ácido. Trabalhando nos incisivos conoides, eu vou cuidar para que o meu condicionamento ácido se atenha apenas a esses dentes. Para isso, eu vou proteger os dentes adjacentes. Como a gente está trabalhando apenas em esmalte, nós vamos aplicar o condicionador, o ácido fosfórico, por 30 segundos em toda a superfície vestibular e palatina desses dentes. Depois que nós lavamos o ácido e removemos o ácido, nós temos que deixar o esmalte bem seco, com essa aparência bem esbranquiçada que a gente chama de aparência gessada. Isso significa que o seu esmalte foi adequadamente condicionado. O adesivo ele deve ser aplicado numa fina camada e numa camada homogênea. A aplicação tem que ser ativa, esfregando o micropincel. Isso estimula a penetração do adesivo por entre a camada de esmalte que nós desmineralizamos com o ácido fosfórico. Observem que nessa aplicação não tem como eu não tocar nos dentes adjacentes. E como eu protegi os dentes adjacentes com a matriz protetora, eu faço isso tranquilamente. Nesse momento, pessoal, nós podemos e devemos tirar essa matriz protetora. Observem que quando a gente faz isso, o excesso de adesivo que escorreu vem junto. E aí você pode trabalhar tranquilamente, porque não vai aderir nada aos dentes adjacentes. Agora, a primeira etapa da restauração é a face palatina. E a gente estabiliza essa matriz com a resina e em posição a gente realiza a fotopolimerização. É importante fazer os dois dentes ao mesmo tempo, como nesse caso, o 12 e o 22. Porque se você fizer um de cada vez, pode ser que a matriz ela não se adapte da melhor maneira possível e você tenha uma anatomia distorcida daquela que você planejou. Depois que você tira a matriz, é importante você complementar a polimerização para polimerizar aquele incremento que estava bem atrás do dente e porventura a luz não alcançou quando a matriz estava em posição. Então observem, a nossa concha palatina ela é extremamente fina, por isso que a gente capricha lá na guia de silicone para que a gente tenha um incremento extremamente fino, ó, extremamente transparente. E se você observar, aqui no halo incisal, na região incisal mesmo, esse incremento ele está um pouquinho mais espesso. Isso é proposital, porque como é uma resina do tipo semi-translúcida, com efeito leitoso, esse branquinho aqui já é suficiente para a caracterização do nosso halo incisal. Agora que eu tenho o anteparo palatino pronto, eu vou começar a estratificação da minha faceta pela massa de dentina. Observem o tamanho desse incremento, não quer dizer que eu vou usar tudo isso, mas eu gosto de trabalhar com um pouquinho de excesso e fazendo essa massa em incremento único, para eu evitar emendas dentro da camada de resina composta. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesse momento vocês podem olhar e falar: nossa, a cor está muito mais amarela que o dente. Mas na verdade esse dente já está bem desidratado.
Para acomodar o meu incremento, eu gosto de usar o umidificador de resina. Então a gente umedece o pincel e trabalha acomodando a resina composta. Ele ajuda bastante nós alcançarmos a lisura da resina composta, deixando-a bem uniforme e distribuída sobre a minha faceta. Com uma espátula bem fina como essa, você trabalha na interproximal, adaptando o incremento ali naquela região. Pode ser também com a tira de poliéster, mas se você tiver uma espátula dessa, facilita bastante. Olha só, com a dentina pronta, nossos mamelos criados, nós amassamos a resina contra as irregularidades criadas nos mamelos. Então eu acabo tirando o excesso dessa resina. Mas como a gente quer um efeito bem discreto, o que entrar entre os mamelos e ficar em toda a borda incisal vai ser suficiente para isso. Agora é a última camada da nossa faceta, que é a camada de esmalte, que eu vou realizar em duas camadas. O esmalte de corpo, que é esse aqui, a cor BL2 da Estelite Omega, e depois o esmalte de valor. O esmalte de corpo, ele vai ser colocado em praticamente toda a vestibular. A diferença é que eu vou fazer com que ele termine numa fina espessura no terço incisal. Agora, nós precisamos definir a face proximal, então eu levo a resina contra a tira de poliéster e trabalho dinamicamente com ela para eu desenhar essa crista mesial da paciente. Finalizando agora, nós aplicamos o esmalte de valor. Aquele esmalte que é acromático e ele tem um tom de translucidez para deixar transparecer os efeitos incisais que a gente criou na estratificação da resina. Com a tira de poliéster sempre trabalhando dinamicamente, a gente já define a aresta do dente, de maneira bem simples e bem fácil. Agora, com as arestas definidas, eu vou só trabalhar com o pincel, sempre umedecendo no modeling, no umidificador de resina, e aí nós fazemos esse movimento nesse sentido para remover o excesso de resina. Finalizamos a nossa faceta, aplicando os conceitos de estratificação policromática, e agora eu vou definir a anatomia primária no procedimento de acabamento e polimento. E aí, pessoal, estão gostando? Vocês viram toda a sequência de estratificação de resina? E aí, muitas pessoas estão me perguntando da espátula. E realmente, gente, a espátula, ela ajuda a gente, o pincel. Nossa, eu não trabalho sem pincel.
E eu uso essas espátulas da Millennium, que tem um custo-benefício excelente. Eu vejo por aí espátulas caríssimas e às vezes a gente não precisa disso. A gente precisa do instrumento que a gente domina. E essas espátulas, elas têm uma flexibilidade adequada, têm uma espessura adequada. Aquela que forma uma conchinha, eu não vivo sem, tá? E ela é da Millennium, tem um custo-benefício excelente. Eu passei as referências aqui para vocês. Gente, vocês viram toda a sequência de estratificação. Até falei para vocês a diferença da cor da resina de dentina. Alguém falou aqui que não tem resina de corpo. Olha, num caso de faceta, dificilmente eu uso as resinas Bari, tá? Eu uso para pequenos aumentos incisais, pequenos fechamentos de diastemas, situações bem pontuais mesmo. Então, se for para você investir, é melhor você ter dentina e esmalte, tá bom? Porque daí você está variando opacidade e translucidez. As facetas naturais têm que ter esse jogo, essa nuance de opacidade e translucidez, porque isso influencia no comportamento da luz com a resina, com a faceta. E isso acontece no dente natural. O dente natural tem a dentina, que é opaca, o esmalte, que é translúcido. Na hora de reproduzir a minha restauração, eu tenho que fazer esse mesmo jogo. Nossa tarefa é imitar o natural, gente. Então, a gente estuda o dente para a gente imitar. Foi exatamente isso que eu fiz nesse caso clínico. E vocês viram que a paciente, na hora, falou, nossa, ninguém fez isso comigo. Uma coisinha que foi um diferencial. Nesse caso clínico, tanto para a paciente acreditar no tratamento, quanto para o resultado final que vocês vão ver, tá? Agora, nessa etapa da aula, nós vamos entrar na fase de acabamento e polimento. Vocês viram que eu terminei a estratificação, eu tenho a forma básica do dente, de um incisivo lateral ali, pré-definida, mas vocês veem alguns excessos. E isso é uma vantagem da resina, porque agora, no acabamento e polimento, se você errou em algum detalhe da anatomia, você deixa um excesso e com os discos, com os instrumentos adequados, a gente ajusta. Claro que ter conhecimento de anatomia, de forma, de detalhes é super importante. Mas vamos lá, eu vou passar agora a terceira parte da aula, em que a gente vai ver os detalhes, em que vocês vão ver os detalhes de acabamento e polimento. Nesse momento vocês vão ver os materiais que eu utilizei, mas a gente tem uma infinidade de materiais nesse sentido. E, gente, muitas vezes a gente fica se apegando que a resina ela é cara, que eu não tenho tal resina, mas muitas vezes o que a gente mais gasta é nesses materiais. Então, prestem bem atenção na sequência, para vocês aprenderem como otimizar o que vocês já têm lá no dia a dia. Vejam se vocês estão fazendo alguma coisa diferente, comentem aqui comigo. E aí vocês vão ver também polimento, em que eu trabalho com borrachas, com pastas. Gente, tá muito completo esse caso. Eu vou rodar aqui para vocês. Primeiro passo é nós reduzirmos o volume. Então, sempre é muito comum aqui no terço médio incisal, nossa faceta estar com um pouquinho mais de volume. Então, nós trabalhamos nessa região, definindo o volume. Sempre importante ter essa vista, onde aqui me disse que na distal eu tô com um pouquinho mais de volume do que na medial. Então, eu venho e vou trabalhando onde nós estivermos com mais volume que precisa ser reduzido. Se você achar que tem sobrecontorno sobre isolamento nesse momento, você pode trabalhar com uma pontinha bem fina, só para criar aqui, definir o perfil de emergência, removendo os excessos nessa região. A gente faz isso com bastante segurança porque está isolado, então a gente pode trabalhar até mesmo sem água nesse momento porque é sobre resina composta. Quando
quando a gente define essa anatomia, a crista mesial do lateral, ela vai estar na mesma altura da crista distal do central. Para enxergar isso, você pode riscar as cristas e verificar se elas estão na mesma altura. Se não tiver, você vai ajustando. Outro detalhe é que a crista distal, ela está um pouquinho mais baixa. E aqui então tá tudo certo. A distal aqui está um pouquinho mais alta. Agora eu vou verificar se a posição das arestas está correta. Então, com o grafite deitado, nós desenhamos as arestas de todos os dentes. As arestas são os detalhes anatômicos que começam no ângulo triedro de cada dente e vão até a cervical. Elas definem a área de reflexão de luz dos dentes. Eu sempre faço a demarcação das arestas do jeito que elas estão com o grafite vermelho e agora com o preto nós definimos as correções que nós precisamos fazer nessas arestas. Então, para imitar a anatomia que tem nos centrais, eu acho que eu tenho que melhorar um pouquinho a correção dessa aresta aqui e aqui também. Com o mesmo disco, nós jogamos o desenho errado, que é o vermelho, para o desenho certo, que é o preto. E aí a gente termina de definir as nossas arestas. Agora, com a nossa anatomia primária definida, eu começo o trabalho de polimento com as borrachas. Começo com a borracha mais granulosa, que do meu jogo é a verde, que é mais escura. É importante a gente sempre intercalar um pouco de umidade no momento dessas borrachas para evitar superaquecimento do dente e da estrutura dental. Agora que eu já tenho minha anatomia primária definida, uma lisura inicial na minha resina, eu vou trabalhar definindo a anatomia secundária. Com uma ponta F, nós fazemos movimentos de mesial para distal, trabalhando dentro da área de espelho que foi definida pelas arestas proximais. Nesse momento, você pode remover excesso cervical, definir o perfil de emergência nessa região com essa ponta. É importante o detalhe de que essa texturização horizontal ela é feita com o corpo da ponta e nunca com a extremidade dela. O mesmo vale para a anatomia vertical, em que nós fazemos pequenos sulcos que se estende do terço incisal até o terço cervical do dente. E agora eu tenho meu dente texturizado, eu termino a sequência de polimento das borrachas. Então, nesse jogo, a segunda borracha é a amarela. E aí a gente finaliza a sequência de borracha utilizando a borracha branca desse jogo, que é a mais fina. Observem o brilho que a gente já tem nesse momento. Agora, eu gosto de finalizar o polimento com essa escova, que é uma escova impregnada de carbeto de silício. Finalizamos com uma pasta diamantada, com feltro. A dica aqui é você aplicar em baixa pressão
E conforme a pasta vai se espalhando, você captura ela de novo, traz aqui para vestibular, mesma coisa no outro dente. E aí, quando a pasta já está toda espalhada, você volta com o feltro que está todo impregnado de pasta e faz bastante pressão. E aí, com o resto de pasta ainda nos dentes, eu venho com as tiras de lixa e trabalho no polimento interproximal. Finalizamos o nosso trabalho de faceta em 2 incisivos laterais conoides. Agora eu vou tirar o isolamento da paciente, finalizar os ajustes oclusais e nós vamos ver o resultado. Terminando nesse momento, é importantíssimo que o paciente vá embora com a restauração ajustada do ponto de vista oclusal. Se tiver algum detalhe que você tenha que arrumar na segunda sessão, não tem problema. Eu até gosto de ver o paciente uma semana depois, porque sempre tem alguma coisa para refinar. Mas a checagem oclusal, ela tem que ser perfeita já nessa primeira sessão. Primeiro, gente, quantas dúvidas! Nossa, eu tô muito feliz que eu tô despertando essa atenção de vocês, que vocês estão confiando em mim para responder essas dúvidas de vocês. E tem muita coisa aqui que eu quero ainda responder. Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês em relação a isso. Nossa, eu tô até emocionada, gente. Olha, sobre esse caso, eu quero comentar uma coisinha. Vocês viram como refazer um trabalho dá trabalho? Gente, dá muito trabalho. Isso tá dando trabalho para mim, eu refazer o trabalho de outro colega. Imagina a gente sentar para refazer uma coisa que a gente já fez e errou. É disso que eu tô falando, tá? Porque pensem, essa paciente, se você se atentar, ela já tá física e emocionalmente desgastada também. Nossa, é a terceira vez que ela senta para fazer o mesmo procedimento. Então a gente tem que diminuir esse índice de retrabalho na nossa vida. E eu falo para vocês que é estudando, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, que vai te deixar no caminho certo para acertar cada vez mais a qualidade das restaurações de resina. Teria sido muito mais fácil para essa paciente se na primeira intervenção ela já tivesse saído satisfeita com o resultado, ela estaria feliz como agora, né? Finalmente ela atendeu a expectativa dela. Por quê? Porque trabalhando desse jeito que eu mostrei para vocês, cuidando da seleção de cor, fazendo as diferentes nuances de opacidade, translucidez e efeito, a gente está reproduzindo o natural. E eu comentei esses dias no Insta, eu sou a favor do natural, não é contra o branco. Aqui a gente está usando resina para dente clareado, mas se a gente faz isso com naturalidade, a gente tem um efeito, um trabalho muito diferenciado. Nesse momento, eu quero, assim, chamar vocês, né, para refletir que tipo de profissional que a gente está aqui buscando ser. Eu tenho certeza que vocês estão buscando ser profissionais diferenciados. 8h10 da noite e a gente tem muitas pessoas aqui antenadas, né, querendo saber, querendo aprender mais. E se você se identificou com essa situação, tem dificuldades, tem dúvidas, quer aprimorar suas técnicas, seus conhecimentos, quer se atualizar com resina composta, gente, eu posso te ajudar. E eu fico muito feliz em dizer isso para vocês. Gente, tô vendo muitas dúvidas subindo aqui no chat e já já eu vou responder, tá? Mas antes eu quero dar alguns recados. Como eu disse, eu pedi aquele espaço para eu apresentar para vocês esse novo projeto. Então, gente, se vocês querem a minha ajuda, querem fazer como eu fiz, entender, estudar, se aprimorar, para então não errar mais e ter resultados lindos com as suas restaurações de resina composta, sabendo como planejar e como realizar tratamentos estéticos de maneira conservadora, natural e que tenha longevidade,
eu quero apresentar para vocês o meu curso online Pro Estética com Resina Composta. Eu trabalhei muito nesses últimos tempos para entregar para vocês o melhor material possível. Eu fiz um material muito completo e muito focado na realidade, em você entender para você aplicar, porque é aí que a gente faz a coisa direito. Quando a gente entende, quando a gente domina o que a gente está fazendo. E com a resina composta tem que ser assim. Gente, esse curso, ele tá muito completo. Eu preparei 10 módulos para vocês, cheios de conteúdo. No módulo 1, nós vamos falar de princípios estéticos aplicados ao planejamento dos tratamentos com resina composta. Nesse módulo, a gente vai treinar os nossos olhos a enxergar tudo que a gente tem que ver na face, no sorriso do paciente, para reproduzir, para melhorar nesse sorriso e muitas vezes atender as expectativas desse paciente. Aqui você já vai ter toda a noção de planejamento estético e você vai aplicar muitos conceitos no seu enceramento ou no seu planejamento frente a frente com o paciente. Nesse módulo, eu já começo a falar com vocês sobre cor. Por quê? Porque eu preciso de fundamentos, eu preciso que você entenda a base dos conceitos de cor para que você aplique adequadamente com a resina composta e veja tudo fazer sentido. Porque quando isso acontece, gente, de verdade, a coisa fica muito mais fácil. No módulo 2, eu preparei uma sequência de aulas sobre morfologia dental. Nesse módulo, vocês vão ver, vocês vão estudar os detalhes anatomo-morfológicos dos dentes. Todos os detalhes de anatomia que vocês vão reproduzir no enceramento, na estratificação com resinas, no acabamento e polimento. Nós vamos ver sobre definição de arestas, definição de área plana, de área de reflexão de luz, de deflexão de luz. Vi algumas pessoas falando sobre utilizar as pontas após as borrachas. Nós vamos ver sobre anatomia secundária, que, como eu disse aqui, é a cereja do bolo para deixar a sua restauração com aquele aspecto natural. Porque quando a gente reproduz o natural, a reflexão de luz sobre a faceta, ela vai ficar muito mais próxima à reflexão do dente natural. E é isso que a gente quer, reproduzir o natural. E nesse módulo, eu também falo muito com vocês sobre os detalhes histomorfológicos dos dentes, que tem tudo a ver com cor. Como eu disse para vocês, se a gente tem dentina opaca e esmalte translúcido, a gente tem que fazer isso na nossa faceta. A gente tem que aliar cores de resina que nos permita essa conjunção de efeitos. E nessa aula nós vamos observar como esses efeitos acontecem de acordo com os diferentes dentes, de acordo com o central, o lateral, o canino, um paciente jovem, um paciente mais adulto. E aí a gente vai ter, eu vou te dar vários macetes para reproduzir o que alguém comentou aqui para vocês em relação às espessuras. Essa é uma dificuldade muito grande. E olha, gente, esse módulo tá muito incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nos módulos 3, 4 e 5, eu trabalhei pesado nesses módulos para te dar conceitos importantes, cheio de embasamento científico em relação à odontologia adesiva. Hoje nós trabalhamos com odontologia adesiva, que nos permite trabalhar de maneira conservadora. E é o que a gente faz com resina composta. Para você ter um tratamento adequado, que tenha longevidade, que tenha resistência, você precisa dominar os materiais. Então eu falo com vocês no módulo 3 de sistemas adesivos, vocês têm que entender essas várias possibilidades de adesivos que a gente tem no mercado, para saber qual que é melhor para a sua situação clínica ou para saber como você usa aquele adesivo que você já tem de maneira mais qualificada. No módulo 4, eu destrincho para vocês as resinas compostas em relação a como elas são classificadas. E aí você vai entender que numa situação você pode usar uma resina, na outra situação você não pode. Por exemplo, alguém comentou aqui sobre a Z350. Ela não é uma resina que a gente pode utilizar em qualquer região da nossa restauração e vocês vão aprender sobre isso no módulo. Ah, mas vai ter que usar uma mais cara? Não, vocês vão ver que vocês vão usar uma resina muito mais acessível, aliando com a Z350 que você já tem, se esse for o seu caso. E no módulo 5, nós vamos falar sobre polimerização. A polimerização é uma etapa muito importante da nossa restauração.
Muitas vezes eu recebo dúvidas falando, ai, utilizei tal resina e manchou. Não manchou por conta da resina, manchou por sua culpa. Talvez porque você não isolou, mas talvez porque você não polimerizou o material adequadamente. E eu fiz um módulo, esses 3 módulos, recheado de ciência, de coisas que vocês realmente aplicam na clínica. Eu gosto muito de estudar e eu entreguei tudo de mais atual sobre esses 3 pontos nesse módulo. E aí agora, no momento do módulo 6, vocês já sabem os fundamentos da cor, vocês dominam os detalhes histomorfológicos e vocês entendem a classificação de resina composta. Aqui é a hora de você aliar os conceitos de cor às cores de resina, porque cada marca de resina tem uma escala de cor diferentes. Então eu peguei uma aula nesse módulo super completa destrinchando as diferentes marcas comerciais em relação à classificação de cor e falando para vocês de acordo com o que realmente funciona na prática, qual cor é mais opaca, qual cor vai na cervical, qual vai na incisal, qual te dá um efeito azul, qual te dá um efeito cinza. Gente, tá muito completo. No módulo 7 é acabamento e polimento. Da mesma maneira que eu peguei diferentes marcas de resina, eu peguei quase todos, se não todos, os materiais, as borrachas, os discos de acabamento e polimento e coloquei lá no módulo para você conhecer e para você otimizar o uso desses materiais, que muitas vezes são o que agregam um maior custo ao nosso trabalho. Aqui vocês vão ver toda a sequência de acabamento e polimento, todas as táticas clínicas que a gente usa nesse momento da nossa técnica, da nossa restauração, para redefinir a anatomia, reproduzir forma e deixar a nossa restauração buscando imitar o natural. No módulo 8 e 9 é uma chuva de caso clínico. Vocês vão ver faceta, restauração classe 3, restauração classe 4. Muita gente aqui me perguntou sobre dente escurecido. Gente, eu amo fazer dente escurecido porque eu adoro um desafio e eu tenho pegado muito dente escuro. E lá atrás a minha opção era passar essa bola para o protético, preparar, moldar e deixar o protético se virar. Hoje eu tenho muito sucesso fazendo a estratificação com resina e eu mostro passo a passo com vários casos clínicos e principalmente te dando os fundamentos, te dando ali em detalhe o que você tem que fazer. Na verdade é um protocolo para você seguir, para você ter êxito nas restaurações na faceta de qualquer dente, de qualquer coloração de substrato. E claro, classe 3 e classe 4. E aí, no 10º módulo, eu finalizo mostrando vários casos clínicos em que vocês vão ver transformação, fechamento de diastema e principalmente nesse módulo, eu vou conversar com vocês sobre pontos importantes para nós avaliarmos na hora de finalizar os casos e também em relação às instruções que a gente tem que dar aos nossos pacientes para que essa resina tenha longevidade, para que tenha uma manutenção do brilho, do polimento. E a gente sabe que a resina ela exige manutenção. Nesse módulo eu vou conversar com vocês sobre como nós fazemos isso. Gente, com esse curso, assim como com a aula de hoje, o meu objetivo é que você tenha conhecimento. Eu vou falar de novo. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente entende o porquê de estar utilizando uma resina e não outra, a gente não erra. A gente tem que sentar e fazer sabendo o que a gente está fazendo. Comigo foi assim e é isso que eu quero para os meus alunos, para vocês que gostam do meu trabalho. Eu acredito piamente que se você entende o material, tudo na hora que você está aplicando lá na boca, no dente do seu paciente faz sentido. E aí você vai errar menos, tenha certeza disso. E olha, por que eu falo assim com tanta convicção? Porque dentística sempre foi a minha paixão. Quem aqui me conhece, tem algumas amigas que formaram comigo, sempre viram que, nossa, eu era apaixonada por dentística, eu adorava resina, então eu invisto nisso há muito tempo. Eu fiz vários cursos, viajava, fazia um curso, investia, voltava para casa e falava, nossa, agora eu vou usar tal resina que eu usei lá no curso. Sentava e errava, porque, gente, não é uma cor, não é uma marca que resolve os nossos problemas. E aí vinha a frustração. Então, gente, na ânsia de aprender,
de saber, de ter propriedade para falar o que eu estou falando com vocês hoje, eu estudei muito. E nesse curso eu realmente me entreguei. Eu coloco para vocês o passo a passo clínico e sempre com embasamento científico do que vocês precisam saber e fazer para realizar restaurações de resina adequadas com qualquer marca comercial, otimizando o que você já tem no seu consultório, com os instrumentos que você já tem. Se você precisar comprar alguma coisa, eu vou te ajudar a comprar algo que complemente, que melhore o que você já tem, que você aproveite o que você já tem. Porque com técnica, o que a gente tem funciona. Vocês com certeza já viram essa frase, que o material não substitui o operador. O material não faz tudo pela gente. Quando a gente entrega um trabalho, o valor do nosso tratamento está realmente na nossa qualidade técnica. Eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando, nossa, qual será o valor desse curso? E aí eu quero devolver a pergunta para vocês. Para quem já é dentista, eu quero que vocês respondam qual que é o valor da melhora que o benefício do tratamento com resina composta pode trazer para o seu dia a dia. Você não vai ter que fazer retrabalho, você não vai precisar encaminhar seus pacientes. Eu vi que tem gente fazendo especialização de orto, de pediatria e de endo aqui. Gente, você vai finalizar os seus casos estéticos. Se você é aluno de graduação, você já vai sair com esse diferencial, porque eu tenho alunas recém-formadas que hoje são excelentes na resina composta. Então, vocês conseguem mensurar esse valor? E olha, se o negócio é falar em quantidade, eu quero fazer umas comparações aqui para vocês. Eu venho investindo nesse meu lado, nesse assunto há muito tempo, praticamente desde que eu me formei. Eu já fiz cursos em vários lugares, Curitiba, São Paulo, Cascavel, Londrina, Rio. Vocês sabem que eu tenho experiência, estudei no exterior. E, gente, hoje, se você for procurar, qualquer curso presencial de 3 dias não vai sair por menos de 3 mil. Não vai, não tem, tá? E aí você pode até falar, nossa, mas eu vou comprar um livro porque eu vou estudar. Eu super adoro livros. Quem me conhece, quem me acompanha lá no Insta sabe que eu tenho uma prateleira de livros. Eu sou realmente livreira porque eu gosto de estudar. Mas, gente, por que eu tenho vários livros? Porque nenhum livro é completo. Sempre falta alguma coisa. E ainda, gente, livros com passo a passo clínico, detalhado, que não é só foto, mas que tem foto, tem teoria, não tem. E se tem no mercado, não é barato, não sai aí por menos de R$1.000. E tudo isso eu coloquei nesse curso. Como eu disse, eu realmente foquei em levar para vocês um material de extrema qualidade e muito completo. E aí eu sei que nesse momento você também pode falar, ai, mas gente, vou investir num curso online, num curso que não é presencial. Olha, na correria que a gente vive, eu acho que você deve ver isso como uma vantagem, porque você compra um curso completo e assiste quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, basta você ter apenas conexão com a internet. E uma coisa que mesmo aqui com a minha colinha eu pulei e esqueci de falar é que para cada módulo, então são 10 módulos, eu fiz 10 apostilas. Material de apoio, com teoria, com foto, com desenho esquemático, com sequência clínica e com resumo de artigo, com link de artigos disponíveis na internet para você realmente ler, estudar, dominar. Eu coloquei lá vários artigos que é importante a gente falar com o nosso paciente. Então, gente, realmente eu me esforcei muito nesse curso completo. E pensando em tudo isso que eu coloquei no meu propósito, na qualidade dos materiais, que são mais de 7 horas de aula, na qualidade das apostilas que eu elaborei para vocês, eu, junto com a minha equipe, nós decidimos que o valor do curso é de R$1.497. Gente, peraí que tem mais, tá? Além de tudo isso, nós preparamos alguns bônus. Além da apostila, além das aulas, eu preparei 5 e-books com passo a passo de casos clínicos que não estão nas aulas, mas o passo a passo mesmo, destrinchado, de fotografia, com todos os detalhes do caso escrito, comentado ali, para você consultar e olhar a hora que você quiser, para você até mostrar para o seu paciente, falar, olha, eu posso fazer assim para você,
tá? Eu preparei 3 demonstrações práticas em que eu falo e faço, em que eu mostro a sequência em dente escuro, faceta em substrato normal, restauração classe 4. E olha, esses e-books, essa aula prática, eu tenho certeza que eu comercializaria aí facilmente por R$1.000. Além disso, eu fiz uma aula muito completa sobre o tratamento dos manchamentos dentais. Quem está aí na clínica está vendo como isso está acontecendo. Hipoplasia, hipomineralização. E os pacientes vêm cada vez mais cedo, porque está cada vez mais preocupado com essa situação. E aí nessa aula eu falo com vocês sobre clareamento, microabrasão e restauração. Gente, sei lá, eu daria essa aula muito facilmente por R$500. Antes de eu responder as perguntas, eu vou pedir um pouco mais a atenção de vocês para vocês verem um depoimento que eu recebi ontem de um ex-aluno meu. E assim, realmente me deixou muito emocionada e eu quero compartilhar com vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Hércules Pessincamata, sou cirurgião dentista. Eu trabalho com reabilitação oral, eu sou especialista em implante, mestre em prótese dentária. Então eu venho da parte da prótese. Então sempre quando eu pego o meu paciente para fazer uma reabilitação, o meu olhar ia muito nos laminados, na cerâmica, no sistema cerâmico. Isso me facilitava, eu estava na minha zona de conforto. E aí depois que eu fiz o curso de resina composta da professora Núbia Pini, abriu muito a minha cabeça. Hoje eu opto por um tratamento misto, na qual a gente consegue associar o sistema cerâmico às resinas compostas. Hoje eu tenho como primeira opção para dentes escurecidos a resina composta e não mais a cerâmica como antes. Então eu acho que o curso da Núbia para mim foi um divisor de água. Ele trouxe muito mais conhecimento e mais crítica ao meu trabalho. Eu consigo hoje ter mais ferramentas de trabalho e isso me traz mais paciente, porque nem sempre a gente sabe que o paciente tem condição de às vezes fazer uma boca toda em cerâmica ou algo do gênero. Então para mim esse curso de resina composta da Núbia foi fenomenal. É um curso com bastante evidência científica, que é o que a gente precisa para a gente poder ter previsibilidade e longevidade dos nossos casos. E ela traz muita experiência clínica, muito macete, muito material que faz a diferença do seu dia a dia, e além de uma diversidade de materiais de todos os tipos de custos, desde os mais acessíveis aos de maiores custos, que aí você consegue adaptar dentro da sua realidade clínica, do seu dia a dia de trabalho. Gente, olha, vi várias dúvidas em relação à resina de corpo, à marca. Gente, eu tenho tanto para falar sobre isso, tá? E olha, se você puder adquirir o curso, eu tenho certeza que você vai tirar todas essas dúvidas. Em relação ao que substituir o umidificador de resina, eu mostro e eu provo isso com microscopias de resina em que a gente usa o umidificador e como é importante utilizar. Mas você pode trabalhar com adesivo puro, o Bond, que é um pouco oneroso, então talvez às vezes compense a gente trabalhar com o umidificador. Em relação à Z250, é uma resina muito translúcida, para dente anterior ela não vai ficar legal, mas para posterior é muito top, eu uso bastante. Gente, são muitas dúvidas e eu adorei, de verdade, só tenho a agradecer a participação de vocês. Tô vendo aqui que algumas pessoas perguntaram do Telegram, já coloquei o link aqui, gente, entrem no Telegram, tem muita coisa lá, muita coisa mesmo. Quem não tem o Telegram, baixa, porque é sensacional, mais essa ferramenta que a gente tem para se comunicar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser o link do Telegram, perder daqui, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Me manda uma direct lá no Instagram, vai ser um prazer enorme responder, assim como foi esse momento, essa aula. Eu agradeço demais a atenção de vocês, os elogios, eu tô muito, muito feliz.